O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o divertidíssimo Coisas de Médicos, Poetas, Doidos e Afins, da autora Sônia Regina Rocha Rodrigues. Como eu li esse livro aqui no Kindle, né, eu li em e-book, eu vou deixar a capa do livro colorida aqui do ladinho para vocês darem uma olhada. Mas então, a Sônia, além da autora desse livro, é também médica aí com uma longa carreira, e ela não é uma autora iniciante, ela já publicou diversos livros, e esse livro especificamente sobre o qual a gente vai conversar hoje é uma coletânea de contos. E nessa coletânea ela vai contar pra gente então diversos causos que aconteceram com ela e também com colegas de profissão. E eu não sei como é pra vocês, mas pra mim pelo menos, né, a imagem que eu tenho dos profissionais de saúde são sempre a de pessoas bastante sérias, sisudas também, né, dependendo da situação. Mas enfim, o que eu queria dizer pra vocês é que aqui nesse livro a gente descobre que eles também se divertem muito. As situações que a Sônia coloca aqui pra gente nesses contos são situações engraçadíssimas e algumas bastante curiosas. Então ela já abre o livro com um conto sensacional chamado Farmácia Popular. E nesse conto ela vai contar pra gente então uma história que ela ouviu ali na fila da farmácia popular, né? Enfim, o rapaz foi finalmente atendido ali pelo balconista, e quando foi perguntado ali pelo nome da mãe, pra você preencher uma ficha ali, alguma coisa do tipo, o rapaz não queria dizer o nome da mãe porque ele não tinha mais mãe, a mãe tinha morrido. Então assim, a gente vai acompanhando o desenrolar desse diálogo, nessa conversa sem pé nem cabeça entre esses dois personagens, e assim, é engraçadíssimo. E é o tipo de história que você sabe que acontece por aí. Então, eu vou comentar aqui com vocês alguns dos contos que eu achei mais bacanas. Tem a história ali de um pediatra também que coloca um pôster na parede ali do consultório, devia ser uma propaganda de algum laboratório, alguma coisa do tipo, com vários bichinhos fofinhos de zoológico e tudo mais. E aí cada pacientezinho que ele recebia ali no consultório, ele perguntava, né, enquanto fazia o exame na criança, perguntava, qual é o seu bichinho preferido, enfim. E além de perguntar para a criança, ele levava isso muito a sério, né, isso era uma pesquisa que ele estava fazendo. Então ele tinha lá uma planilha também, onde ele colocava os votos ali de cada uma das crianças que ele atendia. Até que ele recebe um pacientezinho que vai olhar ali para aquele quadro e vai ficar muito mal-humorado, não vai responder a pesquisa dele, enfim, para saber o motivo dessa criança não ter votado no bichinho preferido, vocês precisam ler o conto. Como eu tinha comentado com vocês, nem todas as histórias são engraçadas, né? Tem, por exemplo, ali o conto Um Milagre, em que ela vai contar pra gente a história de uma mãe e uma criancinha que vão até o posto de saúde, e quando o médico examina a criança, vê que ele tem ali na barriga uma cicatriz de uma cirurgia recente. E a mãe vai insistir que aquela criança nunca tinha passado por nenhuma cirurgia, inclusive porque ela mora no interior, num lugar assim de difícil acesso, né, ao centro da cidade, ali onde fica o posto de saúde e tudo mais. Então assim, eles não têm carro, a caminhada da casa deles até o posto de saúde seria ali de mais de 3 quilômetros, e é um período ali de chuvas muito fortes e tudo mais, então assim, para ela seria impossível sair ali de casa. A criança vinha apresentando febre muito alta, então assim, a família impossibilitada de levar aquela criança ao posto de saúde. Quando eles finalmente conseguem levar, o médico olha e fala assim, não, essa criança foi operada, o que é que aconteceu? E aí a mãe vai contar que um parente dela frequentava um centro espírita e essa criança acabou passando então por uma cirurgia espírita, coisa na qual ela não acreditava. Então assim, tanto para a mãe quanto para o médico, aquela cicatriz ali de cirurgia recente eram ali então um mistério. Então nem este médico consegue explicar ali o que teria acontecido com aquela criança. Será realmente que aconteceu ali um milagre? Tem também ali o meu conto preferido dessa coletânea, que se chama Nova Voz, Nova Vida, e a história do Lucas. O Lucas é um rapaz super simples que finalmente conseguiu ali o primeiro emprego dele, com diversos benefícios, dentre eles também ali o benefício de um plano de saúde. Ele sempre foi fanho, então aquilo não o incomodava, mas aí o médico da empresa, quando foi fazer ali os primeiros exames, disse pra ele, olha, a gente pode resolver aí esse seu lábio leporino. O rapaz nunca nem tinha ouvido falar a respeito de lábios leporinos. E aí ele fica extremamente ressabiado, porque ele não imagina que aquela questão da voz dele, né, da aparência também, poderia ser resolvida com uma cirurgia simples, e que, né, a empresa arcaria com as despesas. Essa é uma história bastante interessante, porque assim, a gente percebe que a situação daquele rapaz, né, a vida difícil que ele levava,
né, o meio em que ele vivia fazia com que ele se sentisse tão, não vou dizer confortável, mas assim, ele acreditava que aquilo realmente continuaria até o resto da vida. Então assim, ele estava tão acostumado com a sua própria existência daquela forma que ele não conseguia entender que de repente, né, entre muitas aspas, ele poderia finalmente, né, com recursos ali do próprio esforço, resolver aquilo tudo com tamanha facilidade. Então você nota ali o esforço desde o chefe, os colegas, né, a própria equipe médica também que o atende, né, para fazê-lo entender de que, olha, é possível fazer isso por você. Enfim, achei esse conto sensacional, o desfecho dele também é muito bonito. E tem ali a história mais engraçada dessa coletânea, gente. É uma história que se passa na roça. A gente tem ali mais uma história de uma família que mora ali muito longe, né, do centro da cidade, enfim. Então morre ali um primo deles, eles armam o velório dentro de casa e tal. Então uma coisa bem simples. Colocam o corpo do rapaz ali numa tábua entre duas cadeiras, enfim, estão ali no velório. Aí um parente meio estabanado acaba encostando ali naquela tábua de alguma forma e o defunto cai no chão. E quando o defunto cai, ele acorda. Então assim, o narrador vai até dizer pra gente que catalepsia, né, nesses lugares afastados e tudo mais é uma coisa comum. Só que passado um tempo, né, depois desse rapaz realmente ter procurado um médico pra saber o que tá acontecendo e etc, passado ali 1 ou 2 anos, sei lá, ele morre de novo. E aí eu não vou contar pra vocês o desfecho dessa história, gente, mas eu ri pra caramba. E tem diversas outras histórias aqui, gente. Minha vontade é comentar cada um desses contos, mas enfim. São histórias super curtas, é aquele tipo de livro do qual a gente sai da leitura, assim, até mais leve, eu diria. São histórias muito bacanas, muito bem contadas. A Sônia é uma autora de mão cheia. O livro é super curto também, ele tem cerca de 100 páginas. E as histórias são contadas de um jeito delicado, então assim, não tem escracho, mesmo nas histórias engraçadas. Então as histórias mais puxadas para o humor são ali um humor light, eu diria. A gente tem ali também os contos, né, mais tristes, né, mais reflexivos, que também são super bonitos. Então assim, é uma bela coletânea de contos. Recomendo fortemente esse livro a todos vocês, não só o pessoal, né, envolvido aí com a área da saúde, mas para todo mundo que quer aí uma leitura mais leve, para o fim de semana, não é mesmo? As férias estão aí chegando, é um livrinho sensacional, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para onde você pode encontrá-lo, tanto em e-book quanto em edição física, e também as redes sociais da autora. E não deixem de voltar aqui e me contar o que vocês acharam dos contos da Sônia, certo? Vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!